Oi, alunos do primeiro ano. Eu vou corrigir para vocês agora uma lista de exercício, tá? Aquela lista referente à segunda lei de Newton, tá bom? Bom, eu tinha passado outros exercícios, né? Mas é mais teórico, acho que esse que observei que teve alguns errinhos a mais, tá? Por isso eu vou fazer correção desse exercício aqui hoje, tá? A primeira questão falava lá do cabo de guerra entre o garoto e uma garota, né? Então dizia que dois garotos puxavam a corda para a direita e dois para a esquerda. Então, para a direita, a força era de 70 e 30 newtons, e para a esquerda era de 80 e 45. Qual é o valor da força resultante? Então, para você achar a força resultante, primeiro você tem que saber qual é a força total para cada lado, né? Que está puxando em cada lado ali. Então, para a direita, é só você somar as duas forças para a direita, vai dar 100 newtons, e para a esquerda, somando, dá 125 newtons. Como uma força está para a direita e uma está para a esquerda, sentidos opostos, então para achar a força resultante, você precisa subtrair, tá? Fazendo a sua subtração, nós obtemos a força resultante de 25 newtons. Só que como a força que estava para a esquerda, ela é a maior, então esse 25 newtons, ele vai ter a direção resultante para a esquerda, quer dizer que o lado esquerdo vai vencer, né, esse cabo de guerra, e na horizontal, né, o movimento está na horizontal. Segundo exercício, esse é o mesmo raciocínio, tá? Então, aqui nós temos um bloco. Sobre o bloco tem duas forças para a esquerda e duas para a direita. Então, eu somo as duas forças de cada lado. Desse lado, para a esquerda tem 20 newtons, para a direita tem 100. Como são lados opostos, para saber a resultante, você subtrai também. E subtraindo, nós obtemos que a força final vai ser de 80 newtons, né? Então, esse bloco, nesse caso, ele vai para a direita, que é o lado com mais força. Tá? Deixa eu dobrar aqui a forma. O próximo aqui, esse exercício, ele dizia que duas forças de 12 newtons e 16 newtons são perpendiculares entre si. Então, eu até coloquei um lembrete aqui, ó, da fórmula que vocês precisavam usar, né? O que são forças perpendiculares? Quer dizer que uma está na vertical e a outra está na horizontal sobre um corpo, tá? Então, você vai elevar essas duas forças ao quadrado, né? Obtemos os valores aqui, soma, deu 400. E depois, você tem que tirar essa potência daqui. Então, passa a potência para o outro lado, fazendo a raiz quadrada. Deu 20 newtons, raiz quadrada de 400. Tá? Então, toda vez que forem forças perpendiculares, o cálculo tem que ser dessa forma. O exercício 4, mais uma vez, fala de duas forças sobre um corpo, só que de 12,5 newtons. Só que aí tinha que fazer várias contas. Eu observei que teve aluno que nem leu isso aqui, marcou X, né? Mas não era uma continha para cada letra, ó. Qual seria a força resultante se essas duas forças aqui, ó, tivessem a mesma direção e o mesmo sentido? Então, lembra que quando elas têm o mesmo sentido, por exemplo, as duas para a direita, as duas para a esquerda, você tem que somar. Então, somando, deu 17 newtons. E sentidos contrários? Se uma fosse para a direita e uma para a esquerda, subtrair, 7 newtons. E se for perpendiculares? O que é perpendicular? Ó, isso aqui, né? Perpendiculares, aí aquela mesma continha, eleva ao quadrado. Depois, soma e faz a raiz quadrada, 13 newtons, tá? Certo? E só para vocês fazerem uma conferência rápida. A partir do quinto exercício, né, são exercícios que envolvem aceleração, não é só a força resultante. Então, vocês tinham que aplicar essa formulinha aqui, ó, para resolver a questão, tá? Então, para aplicar essa fórmula, então, nós temos aqui o quinto exercício, que é falando sobre um bloco de massa de 4 quilos, né? Então, esse bloco tem 4 quilos, tá num plano horizontal, sem atrito, porque isso é importante para vocês, por causa dos próximos exercícios, né? Daqui para frente, posteriormente, falaremos sobre superfície em atrito. Aqui nós temos um bloco com forças F1 e F2, né? Conforme essa figura. F1 para a direita, F2 para a esquerda.
Aqui tem os valores de cada força e tá pedindo a aceleração. Então, para você ter a aceleração, né, para você aplicar a fórmula da aceleração, você precisa ter a força resultante, porque você não pode pôr essas duas forças aqui na fórmula, você tem que ter a resultante. E a resultante é igual a gente resolveu nas anteriores. Como cada um está no sentido, você vai subtrair as duas forças. Uma vale 15, outra vale 5, então a resultante é de 10 newtons. Eu substituo na fórmula o 10 no lugar da força. A massa é 4 quilos, que o exercício forneceu aqui. E a aceleração eu vou calcular, tá? Então, eu fiz a substituição aqui e vou passar esse 4 para o outro lado dividindo, tá? Então, vai dar 2,5 e eu coloco lá a unidade, que é metros por segundo ao quadrado. E vamos para a última. A última questão tinha até a figura lá de um automóvel, né? Não tá aqui, mas era um automóvel, um carrinho. E sobre esse carrinho tinha uma força, né? F2 para a direita e F1 para a esquerda. Aqui também tem os valores dessas forças, 200 e 2.600. E o peso, 1.200 quilos. Também está pedindo a aceleração nesse exercício. Então, tinha que fazer a mesma coisa, subtrair para achar a força resultante, substituir uma força aqui na fórmula, a massa do carro, e para achar a aceleração, passa 1.200 dividindo. Então, nós obtivemos aqui a aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, aí foi a primeira lista de exercício da lei de Newton, certo? Aqui nós temos alguns exercícios sobre peso, sobre a força-peso, tá? Na verdade, é mais para vocês fazerem uma conferência, porque na correção é um exercício muito fácil. Então, aqueles exercícios sobre força-peso, a maioria conseguiu resolver, fizeram tudo certinho, tá? Então, era bem simples, era só pegar, para achar a força-peso, era só pegar a massa vezes a gravidade. Foi o que eu fiz em todos os exercícios, né? Pegava a massa dada em quilos vezes a gravidade, a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, em todas as continhas, essa multiplicação, e achamos a força-peso, né? Lembrando que peso é diferente de massa, né? Então, peso, ele depende da força gravitacional do ambiente. Bons estudos!